deu seu coração. Sou Esther. No 6º episódio dessa série, conheça Abigail, uma mulher inteligente e diplomática que salvou sua família através de sua ação prudente e sábia. Abigail foi uma mulher de ações e palavras precisas, que tiveram o poder de desviar a ira de um importante homem da história de Israel, o rei Davi. Suas ações foram dignas de serem lembradas, pois ela foi usada por Deus para preservar a vida de todos os homens da sua casa, além de salvar Davi de pecar. Na Bíblia, a história conta que tudo começou quando o rei Davi, que na época ainda não era rei, enviou 10 de seus servos para Carmelo. Naquela época, as ovelhas e pastores corriam vários riscos, porém, os servos de Davi agiram com muita cordialidade e protegeram as terras e riquezas de Nabal com muito esforço. Durante a época de tosquia, era comum fazer banquetes e grandes festas por lá. Nesta época, Davi mandou um de seus servos conversar com Nabal, com muita cordialidade, e pedir a ele algum alimento em troca do cuidado que eles tiveram com o seu rebanho, com os seus pastores durante todo aquele tempo. Porém, Nabal respondeu de forma grosseira, questionando quem seriam eles. Davi, indignado, ordenou aos seus homens que cingissem as suas espadas e fossem de encontro às terras de Nabal. Foi então que um dos servos de Nabal contou a Abigail tudo o que tinha acontecido, e ela, mais do que depressa, preparou um grande banquete para Davi. Abigail desceu do seu jumento e prostrou-se no chão. Suplicou a ele que a ouvisse e reconheceu que o seu marido Nabal era um homem insensato. Pediu que aceitasse os presentes que ela havia levado, que relevasse o que ele havia feito e que os perdoasse. Davi olhou para Abigail e glorificou a Deus pela presença dela, pois ela evitou ele de lutar com as próprias mãos, de se vingar com as próprias mãos. Cerca de 10 dias depois, Nabal foi ferido, vindo a falecer. Quando soube disso, Davi manifestou seu desejo de se casar com Abigail e enviou seus servos para fazer o convite a ela. Davi olhou para Abigail e glorificou ao Senhor por causa dela. Davi estava entorpecido pela ira, mas veio essa mulher e o lembrou de quem ele era. Assim como Abigail, nós também podemos profetizar na vida das pessoas e impedir que elas tomem decisões insensatas. Davi resolveu se casar com Abigail não apenas por sua beleza, mas por sua prudência, por sua conduta. Nós também podemos marcar positivamente a vida das pessoas se andarmos cheias do Espírito Santo, expressando as virtudes do nosso Deus. Quantas mulheres hoje estão tão enganadas a respeito dos planos do Senhor para a vida delas? Por mais que o marido dela fosse tolo, insensato e que vivesse embriagado, ela honrou ele até o final da vida, né? Em nenhum momento ali a gente vê ela falando alguma coisa mal dele, né? Pelo contrário, ela tentou salvar a casa, ela tentou salvar tudo de uma maneira escondida, digamos assim, para que ele não soubesse e para que não causasse nenhum tipo de ira nele, né? Então, assim, eu admirei muito ela por isso, porque muitas vezes a gente não tem toda essa paciência para administrar esse tipo de conflito. Então, assim, eu vejo que ela foi uma mulher muito resiliente. Porque além de salvar a casa dela, ela também livrou Davi e os 400 homens de cometer grandes pecados. Então, assim, acredito que uma única mulher foi capaz de, resolver um problema ali gigante e de salvar muitas pessoas de cometerem um pecado. Então, ela conseguiu administrar isso muito bem e conseguiu manter essa humildade, sabedoria, né, de ser uma mulher íntegra e de pensar, na verdade, em apaziguar sempre as situações. E a Abigail vem nos mostrar que com paciência, com tranquilidade e sabedoria, a gente consegue resolver as coisas de uma forma mais tranquila. Hoje, o Senhor está moldando o nosso caráter,
As crises, as esperas, as frustrações, bem como todo tipo de tribulações que vivemos, são ricas oportunidades que Deus tem para nos transformar. Projeto Mulheres da Bíblia. Com qual delas você se parece mais?